Olá, estamos começando mais um Abradilan Cash, gravado diretamente aqui do Abradilan Conexão Pharma 2023. Bom, esse conteúdo, só para lembrar, é um conteúdo produzido pela Abradilan para desenvolver o setor farmacêutico, para fazer o seu negócio crescer. Então fica com a gente, acompanha todos os episódios. Bom, quero lembrar também que este conteúdo está disponível no canal da Abradilan no YouTube e no perfil da Abradilan no Spotify. Eu sou Viviane, é um prazer estar aqui com você e com os meus convidados. Já estão aqui comigo. Diego Neuffer, CTO ou diretor de tecnologia do Grupo NC. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, boa noite. Bom, o Grupo NC, pessoal, olha, tem empresas como EMS, Legrand, Germed, entre outras, né, Diego? Está aqui com a gente também o Anderson Barros, que é diretor do grupo ABS Pharma, uma distribuidora do estado de Pernambuco. Muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço o convite, Vivi. É um prazer estar aqui e poder contribuir aí, discutir algumas informações relevantes aí para o nosso mercado. Muito bom. Esse sotaque, inclusive, vai ser ótimo, né? A gente escutar um sotaque diferente assim é muito obrigado. Bom. E aqui ao meu lado, que será o meu parceiro nesse debate, o Gustavo De Césaro, que é fundador da Nexfarm. Gustavo, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Acho que o nosso papel aqui na associação é efetivamente contribuir com a cultura e cada vez mais a inovação dentro do mercado farmacêutico. É um Abradilan Cast by Nexfarm, pessoal. A Nexfarm está patrocinando esse episódio com conteúdo sobre tecnologia, inclusive é um assunto técnico. Em alguns momentos aqui o Gustavo vai me dar um help aqui, né? Quando vocês começarem a falar algo que eu não domino muito bem, Gustavo, você me ajuda, ok? Bom, vamos lá. O episódio de hoje é transformação digital, a importância de ter a tecnologia como aliada para o desenvolvimento do negócio. Estou com uma pauta aqui maravilhosa. Quero começar com o Diego que vem de outros setores, de outros segmentos. Está no canal Pharma há 7 meses apenas, então está recente, está começando a conhecer o setor. E eu já quero te fazer uma pergunta difícil, tá? Não briga comigo, mas eu queria que você fizesse assim, algumas comparações, né? O Pharma em relação a outros segmentos de onde você vem, onde você desenvolveu muita tecnologia, muita inovação. Em que pé o setor Pharma está em relação a esses segmentos onde você atuou? Legal, ótima pergunta. Bom, eu venho mais recentemente do varejo, mas antes do setor de transporte e logística. Então são setores, transporte e logística, onde você luta muito contra a perda, né? Você não pode ter perda, você não pode... tanto perda de financeira como perda de tempo, e o varejo é um setor que está se reinventando todo dia. Mas para não ficar na percepção do Diego, dizer, putz, o Diego gosta do setor ou prefere o outro, eu prefiro até aqui citar uma grande instituição de ensino mundial, que é o IMD na Suíça, o IMD. O IMD ele tem uma pesquisa, até eles têm um livro publicado que se chama Digital Vortex. No Digital Vortex, eles estudam 12 indústrias em relação à digitalização. Ou seja, eles nomeiam lá da indústria mais digitalizada até a 12ª menos digitalizada, digamos, a mais digitalizada, né? Então, a primeira, logicamente, é a indústria de tecnologia, a indústria mais digitalizada. A segunda é o varejo. O varejo já está super bem posicionado. E o nosso setor farmacêutico hoje é o 12º de 12 indústrias. Isso é muito bom. É bom porque é uma grande oportunidade. Dos setores, das indústrias avaliadas, é o menos digitalizado. É o 12 de 12. Então não é bom. Então ótimo do ponto de vista de perspectiva, porque a gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. A gente tem literalmente um mar azul de oportunidades. Então, eu acho que é um setor ainda que, devido, acho que um modus operandi dele mundialmente, é um setor de margens mais altas, um setor que você acaba tendo acesso muito fácil, ele acabou não se atentando tanto para essa digitalização. Então eu vejo uma oportunidade muito grande de todos os canais, todos os pontos da indústria investirem e ter um retorno significativo quando a gente fala aí de digitalização. Qual é o varejo mais
digitalizado atualmente? É o de moda? É o de... Você sabe me dizer? Em geral, a gente fala do marketplace, que acaba vendendo tudo, né? Então, se você for falar em país, com certeza é a China. Hoje, o marketplace, efetivamente, onde a população tem mais acesso, você encontra mais coisas, efetivamente, é no mercado chinês. Depois, logicamente, a gente tem o mercado americano, principalmente com a Mas Amazon. aqui no Brasil, no varejo, quais são os setores mais desenvolvidos do ponto de vista da tecnologia? O marketplace, ele acaba englobando tudo. Então, por exemplo, Mercado Livre. Você Eu vai entendi, encontrar- porque o marketplace Exato. dá oportunidade para todos, é isso? O marketplace é um varejista que ele vende o que qualquer pessoa quiser vender efetivamente dentro dele, né? Setor de moda é uma coisa que vem evoluindo muito. Na hora que você olha também a parte de materiais de construção, também é um setor que vem crescendo consideravelmente. Então, se a gente olha de uma maneira específica, logicamente é sempre o eletroeletrônico, que é o setor que acaba tendo destaque nessa digitalização. Mas hoje, olhando para o varejo como um todo, se o cara não se digitalizar, a margem é tão pequena que ele acaba ficando para trás. No setor farma, atualmente, segundo dados até do IQVIA, a gente tem o e-commerce está representando de 6,5% a 7% do que é, né, do que é transacionado pelo digital atualmente. É uma margem pequenininha, né? Porcentagem bem pequena, bem baixa. Antes da pandemia, Gustavo, eram 2%, aí veio a pandemia e agora a gente está em 6,5%, 7%. Anderson, você que é um sucessor do seu pai, você agora está à frente dos negócios, né? Está lidando com o desafio de implantar um modelo mais inovador na distribuidora, até porque é mais jovem, né? Isso favorece. E vocês, por exemplo, não faziam vendas online e agora estão fazendo, já é uma mudança que você colocou em prática. Como tem sido para você o desafio de inovar e modernizar a sua distribuidora, o grupo ABS Pharma? Viviane, o que acontece é que onde a gente está hoje, no interior do estado de Pernambuco, no Nordeste, existe uma série de desafios, né? E desafios de acesso muitas vezes à internet, que é um dos princípios fundamentais da digitalização, é você estar conectado. Então tem uma série de desafios com pessoas, principalmente os nossos clientes, as farmácias, principalmente as farmácias independentes de pequeno porte, né? Que estão nesse processo de digitalização, ou seja, são os nossos clientes, né? Então, para que a gente possa envolvê-los no processo de digitalização, de inovação, nós precisamos largar na frente nisso. E nós já tínhamos essa visão, né? Nós entendíamos que não era relevante para o nosso mercado até então vender por aplicativo, site e assim por diante. Mas, de fato, a pandemia ela trouxe para a gente uma série de oportunidades de antecipar projetos futuros, que era o caso das vendas, abrir mais este canal. Uhum. E eu já tinha assistido outras empresas fazerem esse movimento e não darem certo, recuarem no meio do caminho. Então, os nossos clientes, eles, por não conseguirem, muitas vezes, ter acesso ao vendedor ou ter que estar falando por telefone, começaram a entender que o canal online, ou seja, ter a distribuidora na palma da mão dele através de um aplicativo ou no computador através do site, era realmente importante e relevante. E ele precisava conhecer, e muitos não conheciam, a verdade é essa. Uma vez eu escutei... Quase um desafio de educar o seu cliente, né? Ensinar o seu cliente. Esse é o maior desafio de todos, né? A dor foi que motivou o cliente a ir atrás dessa alternativa. Geralmente é assim, né? Quando a gente está em crise, a gente acaba interrompendo. Não, Desculpa, mas essas mudanças foram aceleradas para a inovação e para o digital. E não tem, é difícil você ver inovação sem tecnologia. A verdade é essa. Por isso que eu estou dizendo que no nosso mercado especificamente, e a gente que lida no nosso perfil de cliente, farmácias de pequeno, as independentes, né, principalmente, é muito difícil você implementar esse processo e convencer o cliente a trazer ele para esse canal, né, de faturamento. Mas a pandemia trouxe essa oportunidade e a gente antecipou esse projeto. Contamos com o apoio da Nexfar nesse processo e foi muito bacana porque foi muito rápida a adesão. Então, o processo de ativação dos clientes, o processo de apresentar a ferramenta para os clientes foi um processo bem rápido. Porém, de 100% da sua base de clientes, quantos usam
Hoje, o canal online? Hoje, o número atualizado, eu tenho em torno de 95% dos nossos clientes ativos na plataforma. Quase todo mundo. Hoje o foco está no aumento da frequência de pedidos e as oportunidades, as facilidades, né? Como listas de compra, oportunidades. E a inovação desse processo vem muito da mentalidade do treinamento e preparo da nossa equipe. Porque muitas vezes isso é visto como uma ameaça. Então, como não tornar ou apresentar isso como uma ameaça para nosso time, nossa equipe, para o cliente? Ameaça em que sentido? O vendedor tem medo de perder o emprego? Muitas vezes é isso que acontece. Como é que vocês trabalharam isso? A gente teve que tornar a ferramenta como uma ferramenta de trabalho dos vendedores. Então, muitos deles tornaram a ferramenta como um vendedor próprio deles. Então, eles usam aos fins de semana, no final do expediente, onde ele está fazendo um roteiro para uma determinada cidade, os outros clientes de outras regiões estão acessando o portal, porque muitas vezes não conseguem falar com ele. Então, é uma ferramenta de trabalho do vendedor. Então, a gente trouxe a tecnologia para perto dele como uma ferramenta de trabalho. E aí... Mas você, como gestor dessa equipe, você acha que são complementares, né? Quer dizer, essa ferramenta não vai substituir o vendedor no futuro, Eu acredito que não vai substituir o papel do vendedor, desde que o papel do vendedor seja mudado, seja atualizado. Né? Para qual papel? O papel de relacionamento, de geração de negócio. Ele tem que olhar para o nosso cliente, entender quais as oportunidades que existem na farmácia e levar a oportunidade. Muitas vezes o cliente, dentro da estrutura de negócio dele, está preocupado em produtos com ticket médio menor, ele não está olhando as perdas, ele não está olhando a concorrência, o movimento de mercado, e o vendedor ele tem que ter esse caráter consultivo. Olha, seu fulano, dona fulana, estou trazendo aqui uma oportunidade de mercado, porque esse produto tem crescido, tem avançado, vamos fazer uma negociação, vamos chamar o balconista, vamos tornar esse produto um dinheiro novo para dentro do teu negócio, e o pedido que ele tiraria com o vendedor, ele pode passar via sistema, via ferramenta. E o papel do vendedor passa a ser muito mais agregador e consultivo. Pelo que você está falando, eu até imagino aqui o vendedor mais como um consultor dessa farmácia do que um simples vendedor, né? Tirador de pedido. Né? É isso. É esse o desafio de mudar o comportamento, o posicionamento, né? E quem está entendendo isso está conseguindo ter resultado, porque o grande X da questão da inovação é o resultado. Né? Então, se você consegue inovar e tem resultado, isso é considerado realmente uma inovação. Né? Então, o vendedor tem resultado, o cliente tem resultado, eu tenho resultado, a indústria parceira tem resultado e a gente fecha o ciclo. E a tecnologia vai estar junto com a gente, acelerando esse processo. Né? A gente está falando aqui de inovação, tecnologia, mas são coisas diferentes. Né? A inovação não necessariamente é uma nova tecnologia. Né, Gustavo? De forma alguma. O que a gente faz hoje não é uma inovação. A gente fez um aprimoramento das ferramentas que já existiam no mercado e com uma visão diferente, com uma visão mais tecnológica, com uma roupagem mais adequada e com uma mentalidade diferente, que é o mais importante. Quando a gente está falando de comportamento, a gente precisa ter a cabeça voltada à inovação. E o nosso papel como Nexfar e os prestadores de serviço de tecnologia é trazer com que as empresas tenham essa pauta na mesa. Que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que a gente tenta fazer no dia a dia com os distribuidores, com as indústrias, porque o dia a dia deles já é tomado por atividades que são corriqueiras, que são pertinentes à atividade de venda, efetivamente, né? Distribuição, logística, crédito, que são coisas altamente complexas de serem geridas e cada dia mais competitivas. Então, a gente precisa de alguém estimulando e a gente se enxerga dessa forma, alguém que vai fazer esse papel de estímulo, de tentar trazer isso para a pauta. E muito do que o Anderson falou já existia, né? O vendedor, ele tira pedido pelo WhatsApp. Ele capta aquele pedido pelo WhatsApp. Né? Então, você trazer uma ferramenta digital, na prática, ela melhora o processo da farmácia, te dá mais informações, organiza melhor esse pedido, consegue trazer, às vezes, benefícios para a farmácia que ela não veria através do WhatsApp. E o papel do vendedor se torna muito mais de estimular uma venda adicional, entregar para a farmácia algo que faça sentido para ela especificamente, como consultor, porque o mix que ela tem, as necessidades que ela tem são diferentes de outra farmácia. E a visão do vendedor tem que ser essa, de ir lá estimular para que aquilo seja o mais adequado à realidade daquele PDV, não necessariamente de forma genérica que
que é o que o sistema faz. O sistema não consegue chegar hoje na veia e dizer exatamente o que a farmácia precisa ter, tendo em vista a quantidade de variáveis hoje que não estão no computador, né? Que estão na cabeça do dono da farmácia. É a questão da humanização, né? A gente fala muito disso hoje até na farmácia. A farmácia, ela precisa ser mais digital? Precisa, mas ela também não pode deixar de ser mais humana, né? Então, eu acho que é trabalhar esses dois conceitos. Vocês estão a todo momento respirando isso, né? Respirando tecnologia, respirando inovação, são especializados em Canal Farma. Como você avalia o uso das novas tecnologias na cadeia farmacêutica, né? Ou pela indústria, ou pela distribuição, ou pelo varejo? Quem está mais adiantado? O que ainda pode ser aprimorado, evoluído em cada elo aí dessa cadeia? A transformação digital em si, ela tem alguns pilares, que é colocar o cliente no centro, é um deles, a otimização de processos, a utilização de novas ferramentas e formas de trabalho como um todo. Quando a gente fala de B2C, da venda da farmácia para o consumidor final, é muito claro, é muito evidente o quão avançado isso tem acontecido, tanto pelos investimentos que são feitos, especialmente nessa parte de experiência do cliente, de colocar ele no centro, mas é porque o consumidor final ele também é muito mais exigente, ele espera uma dinâmica muito mais rápida. Quando a gente traz isso para a venda entre empresas, o B2B, é mais moroso. A gente está falando de comportamento de pessoas, de interesses diferentes nessa cadeia como um todo. Né? Você tem vários stakeholders ali que fazem tomada de decisão e não necessariamente eles se conversam, então essa tecnologia, essa inovação acaba não acontecendo da forma mais rápida possível. Mas é um processo que a gente percebe um grande amadurecimento dos 5 anos que a gente está envolvido com o mercado para cá. Os próximos 3 anos tendem a ser de grande evolução, porque a farmácia também está ficando mais exigente. E a farmácia começou agora a fazer um trabalho que é olhar para ela mesma. A gente não pode esperar que ela esteja exigente com que o distribuidor ou a indústria tragam para a mesa inovação se ela não consegue fazer o papel dela dentro de casa, né? De organizar a casa, de ter sistemas, de ter tecnologia, de ter inovação dentro do negócio dela, de forma simples, obviamente. E agora essa barreira está sendo transpassada. A gente tem visto isso mesmo no mercado independente. E essa exigência naturalmente vai fazer com que os fornecedores se tornem cada dia mais... com a cabeça mais dedicada a esse tipo de coisa, a inovação e a novas tecnologias, desde um processo comercial, desde a parte de logística, crédito, que são coisas que, de uma certa forma, são os mesmos há muitos anos, né? O Anderson sabe bem isso, pouco mudou. Mas tem muito a mudar. Outros mercados têm esse tipo de comportamento diferente, mas o mercado farma, por ser mais regulamentado, por ser um pouco mais antigo, por ter características muito específicas, né, de comportamento, é um mercado muito poderoso, mas ao mesmo tempo muito fechado. E muito regulado, né? Muito regulado. Muito regulado. Então isso traz com que a velocidade seja muito diferente do B2C, como em qualquer mercado, não é só no farm, né? O B2C sempre está muito à frente do mercado da negociação entre empresas. Tem um estudo da Gartner, que é uma empresa de consultoria bem grande, de 2020 mais ou menos. A previsão deles era que até 2025, 80% da transação comercial entre empresas fosse por canais digitais. Claro que quando a gente... 80%, 2025. 2025, tá? Claro que quando a gente adequa a realidade do farma, ele, pelos motivos que a gente citou aqui, tende a ser talvez um pouco mais demorado. Mas... claramente isso é algo que está em voga. Ele, com certeza, em algum momento isso vai acontecer. Gustavo, hoje na Nexfar, qual é a maior demanda? Assim, é e-commerce, é aplicativo? O que vocês mais fazem lá na empresa? A Nexfar ela tem basicamente 2 produtos, que é o força de vendas, né, pela utilização dos vendedores, e o e-commerce. Nosso foco sempre foi o desenvolvimento de tecnologias para fins de e-commerce, principalmente. Mas, claramente, falando do comportamento e da mudança que o mercado farma tem, a gente ainda é muito puxado para a parte de força de vendas. Então, hoje, o nosso maior foco está em força de vendas e daí, depois dessa desenvolvimento em força de vendas, trazer para o e-commerce. Mas quando você fala força de vendas, você está falando o quê? Um aplicativo, um sistema, plataforma? Para retirada de pedido do vendedor. Para distribuição. Exatamente. Então, a maior demanda é essa, né? Em relação à indústria e ao varejo, o que vocês têm desenvolvido mais? Essas mesmas soluções que nós temos para a distribuição, a indústria também tem disponível. Para o varejo, hoje, a gente não tem nenhum tipo de produto específico, a gente considera a farmácia um cliente secundário, ou seja, tudo que a gente faz para fins de e-commerce é pensando na usabilidade dela.
fazendo estudos. A gente faz os atendimentos de farmácia na Nexfar. Então, todo o atendimento primário daquela farmácia em prol do distribuidor, via WhatsApp, nós atendemos. Isso tem 2 propósitos. Primeiro, a gente entender o comportamento dela em relação à plataforma, para ver as dores, onde é que estão as dificuldades, aquilo que a gente pode ajudar. E também para tirar uma sobrecarga de atendimento do distribuidor de situações que normalmente são relacionadas à usabilidade. Né? E é legal que a gente está conversando aí fora sobre isso. Hoje, 48% dos atendimentos que nós fazemos são relacionados a login e senha. E, em paralelo a isso, a gente tem muitas discussões, principalmente com a indústria, de LGPD, de segurança, de dificultar um pouco mais o acesso, dificultar no sentido de dar mais segurança ao acesso às senhas, esse tipo de comportamento. Só que são situações muito opostas, né? Primeiro, a gente precisa trabalhar para melhorar segurança e dificultar fraudes, e é uma coisa que a gente tem como referência muito importante na Nexfar isso. E na outra ponta, a gente tem uma farmácia que basicamente não tem controle da sua senha, ela passa para qualquer um, ela esquece, ela quer que você encaminhe para ela esse usuário e senha. Então, até foi falado hoje de manhã sobre perguntar para o cliente o que ele quer. Muitas vezes a gente quer aplicar a realidade do mercado, aquilo que nós imaginamos que é importante para o mercado, aquilo que a gente quer que aconteça, mas a gente não sabe se o nosso usuário final, que no caso é a farmácia, está preparada para fazer isso. E isso que você está trazendo é um discurso que está presente em muitas entrevistas que a gente está fazendo, né? Quer dizer, sempre aquela questão de trazer o consumidor, é o que o consumidor quer, e não impor o que a gente acha que ele quer, né? E daí, por isso são importantes as pesquisas de opinião, pesquisas de mercado, né? Isso é muito interessante. Vamos agora para o grupo NC. Eu queria entender um pouquinho como tem sido o seu trabalho dentro do grupo para promover essa transformação digital. O que você está trazendo para o grupo, para a MS, para o Legrand? Como tem sido isso? Quando a gente fala de transformação digital, né, a gente sempre tem 2 caminhos, né, para buscar transformação, para buscar inovação. O primeiro deles é o mais comum, que é a gente chama muito de inovação, de transformação incremental. Como o Gustavo estava falando, a gente pegar processos existentes e fazer eles serem mais efetivos, colocando tecnologia, automatizando, fazendo a experiência do usuário ser mais simples. O próprio trabalho da Nexfar, eu acho que é um trabalho muito bom, onde eles transformam o trabalho do representante, do nosso comercial, né? O cara que vai no PDV fazer efetivamente uma visita, colocar um pedido. Então, com uma solução digital como a Nexfar faz, também outros players do mercado que também atuam nesse segmento, você consegue fazer esse trabalho ser mais efetivo e transformar, que nem o Anderson estava falando, o perfil desse vendedor num consultor e não simplesmente num vendedor. Outras possibilidades nessa questão de transformação incremental, a gente pode ir, por exemplo, para a questão de robotização de processos, onde você coloca um RPA, que é o Robot Process Automation. Você pega um processo existente, como, por exemplo, a digitação de uma nota fiscal, e transforma esse processo num processo digital, onde você recebe o arquivo da nota fiscal, um software lê esse arquivo e faz toda a entrada desse arquivo no teu ERP, sem precisar de uma interação manual nesse processo. Então, você consegue ir para essa linha de transformação digital. Uma outra, efetivamente, é a radical, onde você efetivamente cria algo que vai disruptar, né? A gente chama muito de inovação disruptiva. Ninguém está fazendo e você vem... Ninguém está fazendo, ninguém pensou. Você vai efetivamente criar algo disruptivo. Ainda existe espaço para isso? Será que as pessoas ainda tem o que ser inventado, né? Eu fico pensando sobre isso. Acho que todo dia tem o que ser inventado, né? Acho que todo dia tem que ser... E o mais legal é que normalmente isso surge de um momento eureka de alguém, e muitas vezes o cara que pensou naquilo vai ser taxado de maluco por todo mundo que está em volta. O cara acredita na ideia, vai lá e faz o negócio acontecer. Não, mas assim, gente, mas como que eu não pensei nisso, né? Normalmente depois assim, todo mundo pensa nisso. Poxa, mas que óbvio, genial, né? É tão óbvio. Como mas que muita gente não fazia desse jeito, né? Como é que as coisas funcionavam não era assim antes? Como é que não era assim antes? Tem muita oportunidade, mas cabe a gente entender como é que a gente transforma essa tecnologia de uma forma aplicável à realidade farma, que a gente está falando aqui, que não é uma realidade tão avançada em nível tecnológico, por diversas questões, por uma complexidade de mercado. O Brasil é muito grande, né? Então cada região tem as suas particularidades.
Não adianta reinventar a roda. Eu acho que a gente tem que fazer coisas que sejam um pouco melhores, mas que sejam aplicadas à farmácia, principalmente, que é o nosso foco principal. E, pra vocês terem uma ideia, ano passado, no nosso backlog de melhorias ou customizações que foi... Explica o que é o backlog Desculpa, para quem está assistindo a gente. Backlog são as demandas que nós temos internamente de afazeres. É uma lista de Tecnicamente, afazeres. uma lista de lista afazeres. afazeres. Nós temos 680, mais ou menos, ideias, sugestões, melhorias que os próprios clientes nos demandam e Entendi. que a gente tem que analisar, estudar a viabilidade mercadológica, técnica. E aí a principal dificuldade é como é que eu consigo fazer isso, chegar na farmácia de uma forma aplicável. E o principal ponto é como é que ela entende como é que ela vai utilizar essa ferramenta. Porque, como eu estava falando, hoje boa parte do que a gente faz está vinculado às plataformas de força de venda, de captação de pedido do vendedor. E por que isso é muito importante para o online? Porque a gente tenta adequar essas usabilidades que o vendedor tem no sistema dele aos meios digitais, para que a farmácia tenha uma experiência de compra digital com a mesma percepção que ela tem como se o vendedor estivesse na frente dela. Então, tudo que a gente faz para a força de vendas consegue ser adequado de uma certa forma para o canal digital. Só que o vendedor ele consegue explicar para a farmácia o que ele está fazendo. O canal digital tem pouquíssimos pontos de contato para captar a atenção dessa farmácia e fazer ela entender o que ela tem que executar ali para ter aquele benefício, para ter aquela oportunidade, para entender como é que a ferramenta, a funcionalidade funciona. Então, esse desafio é muito grande, de pegar ideias muito boas, aplicar de forma simples e fazer o usuário final, que quer em segundos entender o que ele tem que fazer, ter a paciência, caso não sejam segundos, ou ele descarta uma usabilidade, uma funcionalidade que seria muito positiva, mas que ele não tem paciência para Às ter o vezes, processo para ele é mais aprendizado fácil ali. de pegar o telefone e ligar. Olha, eu manda isso assim para mim. Pô, acabou, né? Tá muito complexo logar aqui, eu vou mandar um WhatsApp pro meu vendedor, vou ver o que pois é. Então, acho que esse é o Isso. grande ponto de virada, né? Mostrar que é mais fácil, que é mais simples, que é mais rápido usar a internet, usar o celular, usar o aplicativo, usar o WhatsApp ou mandar uma mensagem ou um e-mail. Você pegar e dizer que esse canal, mostrar que esse canal, ele traz uma série de benefícios, principalmente tempo, que é um dos bens mais valiosos que a gente tem hoje. E eu vejo que a inovação, tudo tende para isso. O relacionamento, a conversa, o contato, ele tem que ser importante, porque dali vai sair uma estratégia, vai sair um negócio, e usar a cabeça para desenvolver o negócio e deixar a tecnologia, botar a operação para rodar e de uma forma assertiva, com dado, com informação, com controle, né? É isso que as ferramentas têm que trazer para a gente. Mas para você virar essa chave, eu falei agora há pouco que a gente está sempre em transição. A sensação é essa, é sempre em movimento, em transição. Então, quando você vê uma tecnologia que muitas vezes parece ser muito fora da curva, isso aí não vai funcionar e tal, daqui a pouco a gente está vendo rodando. Em algum segmento vai funcionar. Então, mas para virar essa chave leva um tempo. E aí eu quero perguntar para vocês, assim, se vocês acham que a tecnologia, né, essa transformação digital é para todas as empresas, para todos os portes, né? Eu acho que sem dúvida, assim, hoje não existe mais quando que eu vou usar a tecnologia? Você precisa usar e está usando a tecnologia efetivamente no dia a dia. Então, assim, a gente está cada vez com a tecnologia mais democrática. Até em termos de custo, você quer dizer? Até em termos de custo. Hoje em dia, o custo, antigamente, eu queria colocar um tirador de pedidos na mão do meu vendedor. Eu precisava comprar um equipamento que custava de 10 a 15 mil dólares. De 2, 3 fabricantes super específicos, era um equipamento ultra robusto. Hoje em dia você compra um celular de baixo custo, que já é ultra resistente, que custa provavelmente menos de R$500 para fazer exatamente o mesmo trabalho e com uma experiência muito melhor, né? Porque tem uma tela melhor, uma visualização melhor. Além disso, você quer colocar um software hoje na sua farmácia. Aqui na feira mesmo, a gente visitou N players que tem o software em nuvem. Você não precisa nem instalar um servidor, a própria Nextfar, para a indústria, né? Para o distribuidor. Uma solução em nuvem. Você não precisa contratar um servidor, você não precisa ter um custo altíssimo com o data center, que é a sala gelada lá onde ficam os servidores, né? Alguém vai fazer isso para você. Você só vai pagar a mensalidade desse negócio e nem sabe o que está acontecendo lá por trás no final das contas, né? Então, acho que a democratização da tecnologia, ela é algo que já está aí no nosso dia a dia e cada vez mais vai ficar mais fácil de a gente ter acesso aí a ela.
que você acha? Tocou num ponto bem interessante, que é o custo, a mentalidade que a gente enxerga que é interessante para o mercado é ver que ele não é um custo, ele é um investimento. Investimento, sim. A partir do momento que você começa a ver retorno daquilo, você enxerga como é barato investir em tecnologia. Só que existe uma curva de aprendizado, uma curva de investimento. E como nós estamos todos os dias correndo atrás, né, do presente, não pensando às vezes no futuro, por uma questão de disponibilidade de tempo e de recursos, acaba que esse momento de investir nunca chega. E como que esse investimento retorna? Todo investimento, a gente faz um investimento aguardando um retorno. Como que esse investimento retorna com o uso da tecnologia? Eu acho que depende um pouco do propósito da empresa. Tem empresa que quer vender mais, que quer processos mais adequados, que quer uma gestão de informações mais assertiva. E tudo isso tem um alto valor se você consegue tratar esses pontos de forma que façam sentido para o seu negócio. Informação por si só, a gente é inundado todos os dias por muita informação. Mas se você tem uma plataforma que consegue gerenciar essa informação, lapidar, fazer você ter tomadas de ação, isso já tem um retorno gigantesco. E muitas vezes você nem está pensando nisso quando você contrata uma plataforma de tecnologia. Você está pensando em vender mais. Né? Então são ganhos indiretos que você tem e que muitas vezes a equipe comercial também não enxerga o vendedor, ele enxerga como um concorrente. Depois que ele começa a ver a usabilidade, que a farmácia está satisfeita, que aquilo lá fez sentido para ele, que ele deixou de ter demandas que antes ele não tinha, que antes ele tinha muito. E isso facilitou a vida dele, ele começa a ver valor em coisas que ele não imaginou que aquilo tinha valor. Então esse retorno ele se torna palpável num curto espaço de tempo. Mas depende muito da mentalidade da empresa e das pessoas que estão envolvidas lá, que é o foco principal, que todo mundo acha que concorda que a tecnologia ela faz sentido e a nossa maior dificuldade é o comportamento. São as pessoas estarem adequadas e ter a mentalidade que aquilo faz sentido para elas. Sim. Anderson, o seu investimento já voltou como um retorno para a sua empresa? Olha, a gente remodelou a estratégia para tornar mais aderente ao cliente, né? E hoje a gente percebe que a cada dia que passa, a adesão e o esforço para fazer com que o cliente entenda a importância e o quanto menos tempo ele vai ter, o quanto benefício tem nossa ferramenta, esse esforço está diminuindo, porque a gente percebe que há uma adesão maior dos clientes em relação a isso com o passar do tempo. E isso, para mim, já é um indicador que o resultado está mais próximo, porque realmente existe uma curva de maturação disso aí, né? Então, a pandemia acelerou esse processo, agora vem um trabalho de mostrar mais particularidades e conquistar o espaço no cliente. Eu uma vez escutei numa palestra, um palestrante falar assim: o Brasil é o país que faz a curva, né? Então, existe uma questão muito importante das regiões, de respeitar as sazonalidades e as regiões, as características e culturas. Então, eu acho que isso tem que estar no radar de tudo que a gente vai colocar de inovação e tecnologia, porque vai ter regiões que vão ter aderência a determinadas ferramentas muito mais rápidas do que outras. As pessoas, com o passar do tempo, que estão mais acostumadas a lidar com a tecnologia, vão assumindo cargos e responsabilidades, já estão mais familiarizadas com isso e tem uma possibilidade maior de aceitar essa tecnologia, esse desenvolvimento. Mas eu acho que vale a pena, né? Os grandes centros têm uma característica, o interior tem outra característica. Se você pegar a região norte do país, que muita gente para se deslocar precisa de barco, muitas vezes... Você mencionou no início aqui da nossa conversa sobre as dificuldades técnicas, não sei se no Nordeste todo, mas... Logísticas, técnicas, existe também uma desigualdade de econômica também em cada região. Então, o que pode ser uma solução que funcione aqui no Sul-Sudeste, talvez funcione com mais celeridade no Norte-Nordeste. Precisa ser adaptada. Então, essa capacidade de você adaptar a tecnologia à realidade de cada estado e cada região, eu acho que é um ponto que tem que estar no radar da inovação. Então, muitas vezes, o que eu levei de tempo para implementar um sistema de pedido eletrônico dentro da minha região, aqui no Sul-Sudeste, foi assim, rápido, né? 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido. A sua distribuidora é nacional? Não, a gente tem uma atuação regional no Nordeste, né? E estamos iniciando uma operação no norte do país. Daí a gente tem tido acesso a isso,
Por isso que eu acho que eu acho que o acesso é para todos sim, desde que haja esse respeito à característica regional. Acho que vale muito a pena olhar para isso. Quando a gente fala de transformação digital, é muito importante essa questão da jornada do usuário. A gente chama isso de user experience, que é a experiência do usuário. Ou seja, como que o usuário vai se comportar usando essa determinada tecnologia, essa determinada ferramenta. O que o Anderson falou é essencial. O que um usuário em uma determinada região do país, ou às vezes na mesma cidade, mas que tem funções diferentes, ele vai usar aquela tecnologia, cada um vai ter o seu jeitinho de usar aquilo. E a gente precisa estar muito atento em tentar criar uma experiência simples o suficiente, mas que atenda aquele usuário. E isso é bem difícil de ser feito. É uma coisa que precisa, que a gente chama de iteração, né? Faz, testa, erra. Faz pequenininho, coloca, testa, erra. Até que você acerta, né? É por isso que a tecnologia ela está sempre fazendo, né, uma melhoria, né? Exato. Acertando alguma coisa. A tela do Google é sensacional, né? Nesse quesito. Se você olhar a tela do Google hoje, você acha, pô, é a mesma tela há 20 anos, né? Mas o Google não muda. Né? Aí você pega o print do primeiro Google e o Google de hoje, você fala, não tem nada a ver. E é a mesma, é só um campo de busca até hoje. E por isso que a gente tem sempre que atualizar vários aplicativos, né? Se a gente não atualiza, começa a dar erro, né? Exato. Então você é obrigado a atualizar, né? Bom, eu queria assim que, para a gente encerrar, né, que cada um deixasse aqui uma mensagem para quem está assistindo a gente sobre o poder dessa transformação digital para alavancar os negócios, né, para desenvolver o setor farmacêutico. Qual é o seu recado final? O nosso papel como Nexfar e como fornecedor de serviços, não só Nexfar, como outros que trabalham nesse meio, é fomentar o mercado pensando no futuro, mas entendendo que o presente é altamente importante porque é o dia a dia dos negócios que nós somos fornecedores. A tecnologia ela é algo de futuro, mas ela é todo dia. Uma inovação, uma melhora de um processo, um estímulo diferente, um alinhamento que a gente precisa fazer com a equipe constantemente para eles entenderem que aquilo lá tem propósito, aquilo lá faz sentido e que não é algo que a gente pode escolher. A inovação, uma mudança tecnológica que em outros mercados é mais latente, que no farma está começando a ser cada vez mais, é algo que vai acontecer. Cabe a gente entender se a gente vai estar dentro do jogo para ajudar a direcionar para onde a gente quer que vá, ou se a gente vai ser pego de surpresa no momento que ele acontecer. E o nosso papel como Nexfar, o meu papel como Nexfar, está aqui fomentando cada vez mais isso, com responsabilidade, tentando enxergar a visão da distribuição e da indústria, e sempre pensando que o final da cadeia lá é a farmácia, a gente precisa fazer com que ela saia satisfeita dessa relação, e aí todo mundo ganha junto, e isso é muito importante para a gente, que só assim a gente consegue criar um ecossistema cada vez mais sustentável, rentável e eterno. Maravilha. Anderson. Então, no Grupo ABS, eu, ao longo do tempo, tenho falado mais sobre inovação, tenho trazido pessoas para falar e discutir um pouco mais de inovação para a gente colocar isso no DNA, na cultura, para que as pessoas comecem a pensar as coisas de uma forma, como fazer isso melhor, como eu pego algo que eu já faço e melhoro. É com tecnologia, não é com tecnologia, mas o pensamento da inovação, ele tem que fazer parte da cultura. E lá na empresa, seja os nossos vendedores no campo, seja o nosso departamento de marketing, seja o departamento de TI, a logística, todo mundo tem que pensar em como fazer melhor o trabalho e a atividade que ele está lá no dia a dia. Então, está bem alinhado com o que você falou, Gustavo, porque você muda o pensamento das pessoas, muda a forma de fazer as coisas e a interação entre as pessoas do time vai gerando esse DNA de inovação. Então, eu acredito muito que tem que partir dos líderes, dos gestores, né? E aí isso se tornar uma cultura e pegar as ideias e trazer para uma prática, testar, funcionou, não funcionou, deu mais resultado, porque afinal de contas é isso. O resultado pode ser diminuição de custos, pode ser aumentar o faturamento, melhorar o ticket médio, melhorar a satisfação do nosso cliente através de pesquisa. Então, inovar é fazer algo melhor, de uma forma diferente ou talvez disruptiva, mas trazendo um resultado para o nosso cliente, para a nossa empresa, sabe? Então isso tem que ser trabalhado na cultura, no DNA da empresa. E é possível, desde a pequena farmácia
microempreendedor individual e até multinacional. É possível implementar isso dentro de cada realidade de cada um. Diego. Bom, no Grupo NC a gente, junto ao MS, todo o braço farmacêutico do Grupo NC, a gente tem empresas que não são também farmacêuticos, mas a gente tem um propósito muito, muito bonito no grupo, né? Então, acho que esse propósito de a gente conseguir dar acesso à saúde, à população, acho que isso é algo que realmente brilha os olhos. A gente acredita muito que a tecnologia consegue auxiliar muito nesse processo. Então, a gente tem uma visão de efetivamente a tecnologia não está desenvolvendo algo junto do negócio, mas sim de mãos dadas efetivamente com o negócio, sendo o negócio. Então, os projetos mais disruptivos que a gente tem hoje dentro da empresa, eles estão sendo desenvolvidos por squads. Squads são times multidisciplinares, onde tem pessoas de tecnologia, pessoas das áreas de negócio, olhando efetivamente para o que o nosso consumidor, o que o nosso cliente precisa e desenvolvendo tecnologias e processos para isso. Quando a gente olha para o mercado aí como um todo, né, pessoal, muitas vezes já escutei isso de algumas pessoas em relação a algumas indústrias, quando a gente chega em alguma indústria, no mercado farma também já escutei isso de, o mercado farma é mais tranquilo, não sei se esse negócio de transformação digital vai chegar tão pesado, a gente está aqui fazendo, já escutei de alguma, até hoje aqui no evento eu já escutei isso. Então, o fato não é o ser, é o quando. E a disrupção, ela vai bater a sua porta. E aí vai muito do quê? Você vai estar esperando ela bater na tua porta ou você vai tentar se adiantar em relação a ela? Eu acho que já bateu, na verdade. Exato. Né? Na porta do setor farmacêutico, eu acho que já bateu. Com certeza. Eu acho que tem muita coisa, a gente está fazendo muita coisa, tem muita coisa legal no setor, mas talvez aquele gatilho que a gente já vê em outros setores, eu, principalmente vindo de fora, eu não vi esse gatilho ainda batendo. A gente está muito na inovação, na transformação incremental. Tá botando, sabe aquela coisa assim do pezinho para ver se a água tá muito gelada, aí você bota assim, né? Exato. Ai, tá gelada, eu acho que vou esperar mais um pouquinho, não vou mergulhar agora não. É isso que tu tá querendo dizer, né? Exato. Acho que o pessoal já tá olhando, tá vendo, mas com um pouquinho de medo ainda, né? Então falta cair de cabeça na piscina. Pode pular que a água tá quentinha, né? Muito obrigada pela sua participação. Como as pessoas te encontram? Você quer deixar um site? Você quer deixar um endereço de Instagram? Pode me achar no LinkedIn. LinkedIn é só procurar Diego Neufert. Vai ser difícil. Vou soletrar isso aqui. O Neufert, gente, olha. Vamos colocar na legenda do vídeo. A gente vai colocar no GC. Neufert alemão, né? É isso aí. E no Instagram é só Neufert, @Neufert. Ótimo, muito obrigada. Valeu, obrigado. Anderson, muito obrigada. Foi um prazer conhecer você. Quer deixar um contato, um site, alguma Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bacana aqui ouvir, discutir aí. Estou saindo aqui com algumas ideias para botar em prática. Opa, que bom. Mas também no LinkedIn, Anderson Barros, e no Instagram, Anderson LC Barros. Me encontra lá para a gente trocar uma ideia, a gente divulga alguns conteúdos. E no Grupo ABS, @grupo_ABS. Ótimo, muito obrigada. Gustavo, obrigada, viu, pela sua ajuda aqui. Obrigado pela oportunidade. Quem quiser me encontrar é Gustavo de César no LinkedIn, ou se você quiser mandar um e-mail, gustavo@nexfar.com.br, a gente pode trocar uma ideia, identificar aí as oportunidades que o mercado tem. E, de novo, o papel da Nexfar, ele não necessariamente é comercial apenas. Eu acho que o conceito é trazer inovação e avanço para o mercado como um todo, e a gente está aqui para isso, e com certeza a Bradilan é muito importante para essa jornada nossa também. Obrigada, gente. Sucesso para todos vocês. Obrigado. Obrigada a você pela companhia. Siga a Bradilan nas redes sociais. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá.